Sejam bem-vindos a mais um Home Delivery. Venham louvar a Deus connosco. No princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, teu nome, Jesus. O céu só em nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome é, incomparável até. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é,
assim, Deus, queremos entrar em Tua presença, Senhor, e agradecer porque podemos mais uma vez louvar a Ti, Senhor. Queremos pedir-te agora que Tu sejas com os nossos corações, Senhor, que Tu prepares para a palavra que vem a seguir, Senhor. Tu te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, o meu nome é João Bastos e quero agradecer ao Ministério e ao Pastor Nuno pela oportunidade também de estar aqui a partilhar convosco neste bocadinho. Então eu gostava que abrissem as vossas Bíblias em Gálatas 6 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, aqueles que têm o Espírito de Deus levem-no com mansidão ao bom caminho. Mas ao fazer isto, cada um deve ter cuidado para não se deixar tentar. Ajudem-se uns aos outros a suportar as dificuldades, pois assim cumprem a lei de Cristo. Se alguém julga ser alguma coisa quando não é nada, engana-se a si mesmo. Cada um deve julgar as suas ações e, se tiver motivo de orgulho, que seja apenas consigo mesmo, sem se comparar com os outros. Pois cada um tem as suas próprias dificuldades para suportar. Quem recebe instrução sobre a palavra de Deus deve compartilhar todos os seus bens com quem o ensina. Não se enganem, com Deus não se brinca. Cada um há de colher aquilo que semeou. Aquele que semeia o que agrada aos maus instintos terá uma colheita de perdição, mas quem semeia o que agrada ao Espírito terá uma colheita de vida eterna. Não nos cansemos de praticar o bem, pois se não desanimarmos teremos a colheita no tempo devido. Portanto, enquanto é tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos que pertencem à nossa família da fé. Então, contextualizando um bocadinho, a carta de Paulo aos Gálatas acontece numa altura em que o povo tinha sido convertido pelo pregar da palavra do próprio Paulo, e nesta altura já se tinham levantado outros pregadores que estavam a pregar um evangelho diferente, um evangelho que ia buscar muito a lei de Moisés. Sendo que um dos pontos fulcrais que Paulo fala nesta carta é o facto de esses pregadores estarem a ensinar que todos os que queriam seguir realmente a Cristo se deviam circuncidar, quando na altura isso estaria só associado à lei de Moisés e não à lei de Cristo. Então, Paulo usa também esta carta para retirar dúvidas que existiam face ao que é realmente o Evangelho, o que é realmente isto de ser cristão e de seguir Cristo. Então, no meio desses reminders e no meio de algumas coisas que Paulo fala, a questão da circuncisão e a questão de seguir a lei de Moisés, ele chega aqui a este capítulo, que acaba por ser o último, e podemos retirar daqui alguns princípios para a nossa vida. Então queria, em primeiro lugar, parar aqui um bocadinho no versículo 1 e no versículo 2, que vou repetir. O versículo 1 diz: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, aqueles que têm o Espírito de Deus levem-no com mansidão ao bom caminho. Mas ao fazer isto, cada um deve ter cuidado para não se deixar tentar. E o versículo 2, ajudem-se uns aos outros a suportar as dificuldades, pois assim cumprem a lei de Cristo. Então, nestes dois primeiros versículos, vemos Paulo a relembrar-nos de duas coisas muito importantes. A primeira delas é que nós devemos estar atentos às dificuldades dos outros. Ou seja, nós, seres humanos, na nossa base, a nossa essência, nós cometemos erros, nós pecamos, nós falhamos, eu falho, tu falhas. Então não é algo que deva também surgir como novidade para nós. Devemos saber lidar com isto e também saber lidar com o pecado do outro e ajudá-lo nesse sentido. Então Paulo relembra-nos mesmo disso, que nós devemos procurar as pessoas que de alguma forma caíram, de alguma forma não estão no caminho, mas também não devemos ser avarentos com elas, não devemos chegar ao pé de uma pessoa e dizer: oh não, tu erraste, tu fizeste mal, então mas o que é que se passou, de uma forma bruta, porque isso também é um pouco o que o mundo faz. Paulo exorta-nos a sermos mansos, a sermos não levianos com quem cometeu o erro, mas a sermos compreensivos também e a ajudarmos a pessoa a voltar ao caminho, porque na realidade nós estamos todos a percorrer um caminho que no final leva sempre a tentarmos levar alguém para conhecer Cristo e, por fim, chegarmos ao céu e estarmos com Ele. Então, aquilo que Paulo nos tenta relembrar aqui é mesmo que nós devemos estar perto
de quem cai, mas com um espírito de mansidão. E tal como no capítulo anterior, ele também lembrou os frutos do Espírito. Mansidão é um dos frutos do Espírito, o amor é outro. Então nós devemos preocupar-nos uns com os outros em amor, com mansidão, não deixar as coisas simplesmente acontecer, mas estar perto. E então, dessa maneira, ao sermos mansos com alguém e ao mostrarmos realmente o amor de Cristo a esse alguém, também estamos a fazer logo com que essa pessoa percorra quase que metade do caminho para a restauração. Porque na realidade, alguém que cai no caminho e se desvia um pouco do caminho, ela precisa de fazer o caminho de volta, né? Para o caminho. Portanto, nós ao estarmos a ser mansos e compreensivos com essa pessoa e tentarmos ao máximo percebê-la, mas ajudá-la num bom espírito para voltar ao caminho, também estamos a ajudar a que ela seja realmente restaurada. Mas além disso, Paulo lembra-nos de alguma coisa muito importante também no fim do primeiro versículo, que diz: mas ao fazer isto, cada um deve ter cuidado para não se deixar tentar. Já Jesus também nos exorta a isso em Mateus 26:41, que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Paulo aqui relembra-nos que, apesar de nós estarmos, em algum momento, numa posição em que podemos ajudar outra pessoa, não nos podemos esquecer que não é por estarmos nessa posição que os papéis não se podem inverter e que nós, de repente, somos especiais e que não falhamos. Não, nós falhamos bastante e, na realidade, nós não somos assim grande coisa. Então, Deus dá-nos a oportunidade de nós ajudarmos alguém, de nós levantarmos algum irmão e seguirmos caminhos juntos. É uma oportunidade, é algo que nós devemos dar valor e agradecer a Deus também por nos dar essa oportunidade. Então, Paulo, nos versículos seguintes, no versículo 3, 4 e 5, também nos relembra realmente disso. O versículo 3 diz que se alguém julga ser alguma coisa quando não é nada, engana-se a si mesmo. Versículo 4, cada um deve julgar as suas ações, e se tiver motivo de orgulho, que seja apenas consigo mesmo sem se comparar com os outros. E o 5, pois cada um tem as suas próprias dificuldades para suportar. Então Paulo também nos lembra aqui que se nós tivermos motivo de orgulho de alguma coisa, de alguma ação que tivemos, que fizemos, então que esse motivo de orgulho seja para termos mais ações dessas, seja para enaltecer o nome de Deus, para levar alguém para o caminho, para estarmos juntos e não para nos compararmos, não para ser, não, eu sou melhor que o irmão da esquerda ou da direita. Não é esse o intuito. O intuito será sempre para conseguirmos também ter algum combustível para usar em levantar os outros e estarmos juntos no caminho. Então, depois deste primeiro versículo e entrando no segundo, o meu segundo ponto é que nós devemos partilhar as nossas dificuldades. Ou seja, nós já estivemos a ver que devemos ajudar os outros que caem, ou seja, que estão em dificuldade, devemos ajudá-los, mas nós também devemos partilhar as nossas, devemos ter esse discernimento. Porque ao suportarmos e partilharmos as dificuldades uns dos outros, estamos a amar uns aos outros, estamos a ser mansos uns com os outros, estamos a libertar perdão para fora também para quem precisa, mas não estamos a fazê-lo de uma forma sozinha, de uma forma isolada. Então, ao fazermos isso, também estamos a cumprir a lei que Cristo vem instaurar. Como podemos ler em Marcos, capítulo 12, do versículo 32 ao 33, que diz: o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então, realmente nós partilharmos as nossas dificuldades e ajudarmos os outros nas suas dificuldades vem cumprir 100% a lei que Cristo nos trouxe, que é amar a Deus em primeiro lugar, mas amar ao próximo como a nós mesmos. E nós amarmos alguém quando essa pessoa está o mais em baixo, ou deixarmos-nos ser amados quando nós também estamos em baixo, é uma resposta a isto. E uma das coisas que nós precisamos também relembrar-nos constantemente é que nós não somos autossuficientes para resolver todos os problemas que vêm à nossa vida. Por mais experiência que tenhamos,
por mais anos de caminhada cristã que nós tenhamos, por mais fé até que tenhamos, muitas vezes Deus também levanta pessoas para estarem connosco e nos ajudarem, porque é o seu propósito, que nós caminhemos juntos e façamos algo para o seu reino, com vista ao seu reino, juntos e não sozinhos. Então, aliado a que nós estamos a percorrer um caminho e que muitas vezes alguém tropeça e cai e nós precisamos de ajudar essa pessoa, muitas vezes nós tropeçamos e caímos e também precisamos de saber pedir ajuda, Paulo de seguida fala também sobre a forma como é que, quando nós estamos no caminho, como é que nós semeamos, como é que nós fazemos crescer também o reino. Então, a partir relendo o versículo 6 até o 8, que diz: quem recebe instrução sobre a palavra de Deus deve compartilhar todos os seus bens com quem o ensina. Não se enganem, com Deus não se brinca, cada um há de colher aquilo que semeou. Aquele que semeia o que agrada aos maus instintos terá uma colheita de perdição, mas quem semeia o que agrada ao Espírito terá uma colheita de vida eterna. Então, o que estes 3 versículos me despertaram foi que nós não podemos ser apenas espectadores, ou seja, nós não podemos estar a caminhar com irmãos ao nosso lado, com um objetivo e estar simplesmente a caminhar, a olhar. Não podemos estar só, alguém cai, nós não fazemos nada, mas alguém também tem uma ação que não é assim tão boa, nós também não fazemos nada. Aquilo que eu retirei destes 3 versículos é que Paulo exorta-nos, em primeiro lugar, a nós sermos generosos e participantes ativos, compartilhando com quem nos ensina, com quem tira do seu tempo para nos ensinar da palavra de Deus, com quem tira do seu tempo para também nos fazer crescer espiritualmente, porque no fim acaba também por ser isso que conta. Então, dessa maneira nós também devemos lembrar que nós escolhemos o que semeamos e a nossa não generosidade pesa tanto como a nossa não ação, ou seja, nós estarmos no caminho e não fazermos nada, ou nós termos alguma palavra torpe, acaba por semear também algo negativo, que eventualmente nós vamos escolher. Então, em vez de agirmos com indiferença, ou agirmos com despreocupação, ou com a preocupação errada, nós devemos praticar o bem. Devemos praticar o bem porque é isso que agrada ao Espírito, e é isso que nos vai dar a vida eterna. E tal como Paulo já exortou no capítulo anterior, é um dos frutos do Espírito. É algo que nós devemos ter em consideração, que amar e praticar o bem está tudo interligado. Então, todas essas sementes, todas essas pequenas coisas que nós vamos deitando para aqui e para ali, elas vão brotar e vão gerar alguma coisa. Então, nós devemos ter sempre em consideração isto, que a nossa ação gera uma reação, e essa reação há de ter alguma coisa a gerar dela, seja boa, seja má, e devemos estar preparados e prontos também para isso. Por fim, Paulo pega nestes 2 últimos versículos para nos lembrar que nós não nos podemos cansar de praticar o bem. Versículo 9, Paulo diz: não nos cansemos de praticar o bem, pois se não desanimarmos teremos a colheita no tempo devido. Portanto, enquanto é tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos que pertencem à nossa família na fé. Então, o meu último ponto é: não desanimes, porque às vezes nós semearmos, seja na vida de alguém que não conhece Cristo, seja na nossa família, seja num irmão que nós de alguma maneira queremos capacitar, o brotar, não é, da semente não é instantâneo. Se alguns se lembrarem de quando tínhamos as nossas experiências na escola, de pôr as sementes da alpista no algodão e pôr a água, aquilo não era instantâneo, não é? Tipo, eu lembro-me quando era criança, punha o algodão, deixava lá em cima ao sol, mas depois voltava lá, será que já nasceu? Não nasceu, não nasce logo, não é? Não brota logo. Então, nós devemos também ser pacientes e devemos sempre lembrar que aquilo que nós semeamos com Deus também irá brotar no tempo certo de Deus. E aquilo que nós semeamos no coração de outra pessoa, tal como Paulo diz aqui, se nós não desanimarmos, teremos a colheita. Então, não desanimes, não te deixes
deitar abaixo por não estás a ver o fruto que tu achas que devia aparecer no dia seguinte ou no momento seguinte. Mas espera também em Deus, espera que Deus tenha o tempo certo para que todas essas sementes brotem. E então, por último, e pegando um bocadinho no versículo 10, não nos esquecermos que, tal como Paulo diz aqui, enquanto é tempo, façamos o bem. Há um tempo limitado para nós fazermos o bem. Nós que acreditamos em Cristo, eventualmente estaremos com Ele no céu e aí deixaremos de ter capacidade de fazer o bem aqui. Então, se nós estamos aqui, e já que Deus nos colocou aqui, e nós acreditamos que há um propósito na nossa vida aqui, então aproveitemos esse tempo para praticar o bem, para mostrar aos outros que realmente é bom nós amarmos uns aos outros extravagantemente. É estranho às vezes nós estarmos na rua e alguém, sei lá, dar um encontrão e estar assim todo nervoso e nós, não há problema, está tudo bem. Pode parecer estranho, mas se calhar isso vai gerar amor também na vida dessa pessoa que nós não sabemos se não irá precisar de o sentir e não sabemos se não é, lá está, uma semente que eventualmente irá brotar no coração dessa pessoa. E não nos esqueçamos também daqueles que são os nossos familiares na fé, porque quem está lá fora nós sabemos que está perdido de alguma maneira e temos de alcançar, mas quem está cá dentro também tem outros desafios e o diabo está sempre a tentar encontrar quem possa tragar, certo? Então nós devemos também preocupar-nos com quem está à nossa volta dentro da igreja, na nossa comunidade, no nosso grupo de crescimento. Devemos também procurar quem precisa de ajuda, tal como já falámos hoje, e suportar-nos também em oração e acreditando e crendo que Deus também age através de nós, através das nossas palavras, das nossas ações e da nossa preocupação também. Então, relembrando os 4 pontos de hoje, devemos estar atentos às dificuldades dos outros e não deixá-las passar. Devemos partilhar as nossas dificuldades porque nós não somos autossuficientes e precisamos também de quem nos ajude, de quem nos levante. Devemos ser conscientes daquilo que semeamos. A nossa não atitude também semeia alguma coisa. E por fim, não desanimar. Confiar que Deus tem o plano certo para que tudo corra da melhor maneira. Espero que esta palavra tenha sido bênção para vocês e que Deus vos abençoe. Que tempo abençoado nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé. Por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.